Uniclac. Fala galera, beleza? Mais uma vez, professor Douglas de Química, aqui da LAC Concursos. E hoje nós falaremos sobre estudo das soluções. Inicialmente, a gente já deu uma olhada nas dispersões, mas não falamos tanto assim das soluções. As soluções é um caso à parte, tá? E agora a gente vai falar especificamente delas. Vamos lá? Como é que isso é cobrado, professor? Tá aqui um exemplo, olha. A concentração é um fenômeno onde a quantidade de soluto está dispersa em um volume ou em uma massa dissolvente e pode ser medida por vários métodos. Uma solução está saturada quando ela contém a máxima quantidade possível de soluto dissolvido e é insaturada antes de atingir esse ponto. Também é possível obter uma solução supersaturada, aquecendo a solução saturada até que parte do soluto não dissolvido se dissolva. Quando a solução está saturada, é muito comum observar, letra A, mudança de coloração, letra B, surgimento de bolhas, letra C, precipitação e sedimentação de partículas e letra D, partículas sobrenadantes. Bom, vamos falar então sobre soluções? Vamos lá. Seguinte, o que são soluções? A gente já até viu isso em outras aulas. Soluções nada mais são do que dispersões homogêneas, que não importa a forma com que eu faça, eu não consigo visualizar, tá? Eu não consigo visualizar as fases dispersas e dispersantes. Eu não consigo ver cada um deles, né, junto ali. Eu não consigo ver a separação dessas partículas. Por isso que é totalmente homogêneo, é conhecido como verdadeiras, né, soluções verdadeiras. Bom, também tem uma característica importante, elas não são separáveis mecanicamente. Ou seja, só por processo mecânico eu não consigo separar justamente soluções. Água e sal eu consigo separar por processos mecânicos, professor? Quais são os processos mecânicos? A gente viu lá as separações de misturas, né? Seria, por exemplo, decantação, filtração. Tem como, professor? Não. Eu não consigo. Então eu preciso de outros métodos, normalmente métodos físicos ou químicos, tá? Nas soluções, o disperso é denominado soluto, agora mudou o nome. Quem que é o disperso mesmo, professor? É aquele em menor quantidade, é chamado de soluto. E o dispersante é denominado solvente. É aí que muda. Então, quando a gente trata de soluções, a gente deixa de falar de disperso e dispersante e passa a falar sobre soluto e solvente. Vou dar um exemplo. Água e sal. O sal está dissolvido na água, ou seja, ele está em menor quantidade do que a água. Então o sal é o soluto e a água, solvente. Professor, a água sempre é solvente? Não, nem sempre. Mas a água ela tem uma característica muito importante. A maioria das soluções que a gente usa no dia a dia, tá, produzidas, são soluções aquosas. O que significa ser aquosa, professor? É que usa a água como solvente. Não é à toa que, por exemplo, dentro da biologia, principalmente, você vai ouvir falar que a água é o solvente universal. Professor, significa que a água sempre é solvente e que para ter solvente tem que ser água? Nenhuma das duas, tá? A água pode ser soluto? Pode. Desde que ela esteja em menor quantidade, pode, tá? E eu posso ter um outro solvente? Posso. Então, por exemplo, álcool 70. Álcool 70 é uma solução alcoólica, não é aquosa, é uma solução alcoólica, porque 70% é álcool e 30% só é água. Então, é assim que eu vou definir quem é soluto, quem é solvente. Então, aqui, ó, a água do mar filtrada é uma característica de uma solução. Por quê? Porque é água e sal. Ar atmosférico. Mas peraí, não tem água aí, professor? Não tem mesmo, não. O que eu estou falando é que soluções não necessariamente precisam ser líquidas. Pode ser gasosa. Toda mistura gasosa é uma solução. E ainda ligas metálicas. Toda liga metálica também é uma solução. E é claro, por causa disso nós temos algumas classificações. Nós podemos classificar ela quanto à fase de agregação da solução. Da solução, não é do soluto ou do solvente. Soluções sólidas, só tem um jeito. Ligas metálicas. Tá? Soluções sólidas, lembra disso aqui, ó. Ou seja, uma mistura sólida homogênea só pode ser liga metálica.
tá? Soluções líquidas, aí eu tenho várias. Tem, por exemplo, combustíveis líquidos são soluções, soluções aquosas são soluções, e ainda temos os gases, né? Misturas gasosas em geral, tá? Misturas gasosas. Toda mistura gasosa é uma solução. Fechou? Toda mistura gasosa é uma solução. Eu também posso classificar quanto à natureza do soluto. Como assim, professor? Existem duas, que são as moleculares e as iônicas. O que são? Qual a diferença, professor? Normalmente, as soluções moleculares, elas são não eletrolíticas. Nós consideramos não eletrolítica, o que significa isso, professor? Que não conduz eletricidade. Água conduz eletricidade, gente? Não, água não. Quem que conduz eletricidade? São os íons dissolvidos na água. Por isso que uma solução molecular, ela é não eletrolítica. Uma solução iônica, ela é uma boa condutora de corrente elétrica. Então, por exemplo, uma solução molecular, ela não vai conduzir eletricidade. Eu coloco aqui, por exemplo, um gerador que é para ligar aqui através do líquido, ele não consegue ligar a lâmpada. Agora, se eu colocar, por exemplo, uma solução iônica, aí ela é capaz de conduzir até acender aquela luzinha ali. Certo? Isso é característica justamente da natureza do soluto. Tem outras classificações? Tem. Essa é extremamente importante quanto a uma coisa chamada saturação. Quais são as possibilidades? Primeira, insaturada. Insaturada, toda solução insaturada, ela ainda pode dissolver mais soluto. Então, por exemplo, você foi lá e adicionou um copo de água, uma colher de açúcar, tá? Ela é uma solução insaturada. Por quê? Porque você sabe que você poderia colocar mais colheres de açúcar. Uma se dissolveu completamente, poderia colocar mais. Então ela é insaturada. Então insaturada é antes de alcançar o máximo possível. Saturada, opa, não possibilita mais dissolução de solutos. Então foi lá, você colocou sal na água, de repente você começa a mexer, ele não dissolve mais. Você tenta colocar mais. Tá aqui, ó. A adição gera o que nós chamamos de corpo de fundo ou precipitado. Ou seja, ele está no limite do quanto ele consegue se dissolver. Isso aqui é uma solução saturada. Tá? Solução saturada, então, é aquela que já apresenta o máximo possível de soluto. Ela não consegue adicionar mais. Ué, professor, e supersaturada? Supersaturada que passou. Mas como que, se ele passou do limite, se tinha um limite, como é que ele conseguiu dissolver mais do que o limite? Agora vem a regra. Para conseguir chegar nessa supersaturada, olha o que eu preciso. Eu tenho que ter mais dissolvido, só que eu adicionei mais soluto. Ele foi lá para o corpo de fundo, não dissolveu. Eu vou lá e aqueço esse cara. Quando eu aqueço essa solução, ela aumenta o que nós chamamos de coeficiente de solubilidade. A gente já vai ver isso. E isso faz com que, então, aquele material que estava sem se dissolver consiga se dissolver. Essa solução agora, por enquanto está naquela temperatura, é uma solução insaturada até. Porque o coeficiente de solubilidade é maior do que a quantidade que está dissolvida. Só que aí eu tenho que resfriar ele lentamente. Quando você vai resfriando lentamente, você consegue manter ele dissolvido. Só que aqui vem uma palavra, ó. Ele é extremamente instável. Ou seja, uma solução supersaturada, para você fazer com que aquela quantidade que estava acima do dissolvido volte para o fundo, ou seja, deixe de estar dissolvido, basta fazer duas coisas. Agitar ela ou simplesmente colocar um cristal lá dentro. Se eu colocar mais um cristal, tudo que tinha acima do limite vai para o fundo. Ok? Isso é característica de supersaturada. E nós descrevemos também quanto à concentração, que a gente vai estudar depois também, que é as seguintes características. Diluída são soluções que apresentam concentração molar menor ou igual a 0,1 mol por litro. E concentradas são aquelas que apresentam concentração maior do que isso. Curiosamente, professor, toda diluída ela é insaturada? Não necessariamente. Tá? A mesma coisa vale aqui para concentrada também não. Então eu consigo ter características diferentes, porque aqui eu estou falando de uma quantidade específica.
Lá eu estou falando do coeficiente, é outra parada, tá? Então não confundam quanto à concentração, que é diluída e concentrada, de quanto à saturação, que é insaturada, saturada e supersaturada, ok? Bom, e aí a gente tem que falar desse tal desse coeficiente de solubilidade. Que é isso, professor? Coeficiente de solubilidade nada mais é do que a razão, tá? É a razão entre a maior massa da substância capaz de ser dissolvida em uma determinada porção de solvente em uma certa temperatura. Por quê? Porque depende da temperatura. Vou dar um exemplo. Tá aqui, ó. Coeficiente de solubilidade de NaCl a 0 graus é: eu consigo dissolver 357 gramas de sal em 1000 gramas de água a 0 graus. Pera aí, professor, o senhor falou gramas de água? Falei gramas de água. Por que o senhor falou gramas de água? Normalmente, como o coeficiente de solubilidade a gente trabalha muito com variação de temperatura, o ideal é não utilizar volume, tá, do líquido, porque o líquido ele varia o volume de acordo com a temperatura. Para não ficar causando muito problema, massa não. Então, por exemplo, em 1 kg de água eu consigo dissolver 357 gramas de NaCl a 0 graus Celsius. É claro, como eu disse, esse coeficiente depende da quantidade, depende da temperatura, tá? E depende da substância também. Bom, as curvas que são obtidas experimentalmente, que são chamadas de curvas de solubilidade, elas conseguem avaliar o coeficiente de solubilidade em relação à temperatura, em razão da temperatura. E daí, professor? E aí eu consigo classificar também como curva endotérmica. E aí eu quero dizer, endotérmico significa que aumenta com a temperatura. Então, olha, está ascendente, está subindo, ou seja, estou aumentando a temperatura e o coeficiente de solubilidade está aumentando. Então ela é endotérmica. Ela pode ser descendente, ou seja, eu estou aumentando a temperatura e o coeficiente está diminuindo. Pode acontecer, professor? Pode, eu vou dar alguns exemplos. Curva exotérmica. E caso ela permaneça praticamente constante, é uma curva constante, tá? É uma curva atérmica. Tá aqui um exemplo. Olha só para esses casos. O que eu tenho aqui, professor? X. Aqui, ó, é o coeficiente de solubilidade em gramas por 100 gramas de água. Isso a gente vai utilizar lá na frente. A gente tem o seguinte, olha, aqui, saindo de 0 até ali, sei lá, até 70 graus, por exemplo, eu percebo que essa curva azul, né, o X aqui, ele aumentou, olha lá, ele foi aumentando a quantidade de solubilidade. A solubilidade é aqui, ó. Está aumentando a solubilidade de acordo com o aumento da temperatura. Então esse cara daqui é endotérmico. Uma boa parte dos solutos sólidos tem característica endotérmica, tá? A maioria deles são endotérmicos, os sólidos. Já atérmico seria isso aqui, ó. Perceba, Y aqui, a solubilidade não mudou, continua retinho, professor, durante todo o aumento de temperatura. Então eu tenho esse cara aqui classificado como atérmico. Atérmico, não muda. E aqui eu tenho o Z. Olha só o Z, o que aconteceu? O coeficiente de solubilidade dele vai diminuindo de acordo com o aumento da temperatura. Esse seria exotérmico. Seria um soluto de curva isotérmico. Galera, uma curiosidade. Os gases. A solubilidade dos gases tem caráter exotérmica, ou seja, quanto maior a temperatura, menor é a quantidade de gás dissolvido. Vou dar um exemplo. Você pega um refrigerante, tá? Cheio de gás lá. Ele vem comprimido, esse gás. Se você abre ele vai esguichar em você todo. Por quê, professor? Porque o gás não está dissolvido naquela temperatura. Temperatura muito elevada. Aí você vai lá e coloca ele para gelar bastante. Quando você abre ele, praticamente não sai gás. Por que isso, professor? Porque quando ele está frio, quando ele está resfriado, nós temos essa característica de, por exemplo, ele ter
maior solubilidade. Isso é característica para os gases, certo? Então lembre-se, olha, curva ascendente está aumentando, endotérmico. Permaneceu constante, atérmico. Está diminuindo, descendente, exotérmico. Ok? Então nós temos essa diferenciação por causa do coeficiente de solubilidade. Também é possível classificar as soluções utilizando justamente as curvas de solubilidade da seguinte forma. Olha só, tá aqui. Eu tenho ponto A, ponto B e ponto C. Nesse caso a gente já vai ver. Vamos fazer o seguinte? Vem aqui para você ver, fica mais fácil. Tá aqui. Quem é saturado, insaturado e supersaturado, professor? Olha só. Ponto A. O A, percebam, ele tá certinho esse ponto em cima da curva de solubilidade. Ah, entendi, professor. Ele está em cima da curva de solubilidade. Então ele é justamente uma solução saturada, porque ele está exatamente no limite, está certinho no limite. Isso é uma solução saturada. Agora olha só para essa B aqui. B não está abaixo da curva? A curva está aqui, ó. O ponto B está abaixo da curva. Se ele estiver abaixo da curva, perceba que eu não estou nem falando para a direita nem para a esquerda. É acima ou abaixo ou no limite. Então, olha, se ele estiver abaixo da curva, ele vai ser classificado como uma solução insaturada. Por que insaturada, professor? Porque ela está abaixo do limite. Abaixo do limite de saturação. Ela está abaixo do coeficiente de solubilidade. Então ela será classificada como insaturada. Agora olha para C. Opa, peraí, professor. O ponto está acima da curva. A curva está bem aqui, ó. Nessa temperatura está acima. Ah, professor, mas se eu tivesse a 60... Lembra que você tem que olhar na temperatura. Então tá aqui, ó. Esse cara, o C aqui, ele está acima da curva de solubilidade. Se ele está acima da curva de solubilidade, significa que ele tem dissolvido mais do que o limite. Mais do que o limite, então eu tenho uma solução super saturada. Uma curiosidade, uma solução supersaturada, ela tem uma certa quantidade que está acima do limite. Como eu disse, soluções supersaturadas, elas são extremamente instáveis. Ela pode sofrer um processo de precipitação, ou seja, ela pode acabar fazendo com que todo esse excesso volte para o meio e não se dissolva mais. E aí, como é que eu determino, professor? Basta você saber quanto que ele tem dissolver nessa temperatura e quanto foi adicionado e que estava dissolvido no máximo, acima do máximo. E aí você consegue fazer essa proporcionalidade, certo? Então nós temos essas características. Então eu posso classificar em cima do gráfico. É muito comum, tá, a utilização de curvas de solubilidade. Bom, bora para a aplicação, porque aí a gente vai aplicar um monte de conceitos que a gente tem que gravar. Vamos lá. Primeiro, a concentração é um fenômeno onde a quantidade de soluto está dispersa em um volume ou em massa dissolvente e pode ser medida por vários métodos. Beleza. Uma solução está saturada quando contém máxima quantidade possível de soluto dissolvido e insaturada antes de atingir esse ponto. Também é possível obter uma solução supersaturada aquecendo a solução saturada até que parte do soluto não dissolvido se dissolva. Quando a solução está saturada, é muito comum observar, vamos lá, é muito comum observar mudanças de coloração, surgimento de bolhas, precipitação e sedimentação de partículas ou partículas sobrenadantes. Espera aí, quando ela está saturada, o que ela tem? Significa que a quantidade dissolvida está no limite. O que é o mais comum acontecer, gente? O mais comum acontecer é que, se você pegar uma solução saturada e deixar ela aberta, com o passar do tempo uma parte do solvente vai evaporar, vai embora. E aí, o limite de dissolução ele vai diminuindo também.
Então, tudo que está acima do limite começa a voltar para o estado sólido, galera. Vai haver mudança de coloração sempre que estiver saturada? Não. Vou dar um exemplo. Água com sal saturado. Mesma cor se tivesse insaturado. Mesma coisa se tivesse, por exemplo, numa água com açúcar e assim por diante. Então, não é comum. Surgimento de bolhas, somente se eu estivesse falando de gás, tá? Se eu estivesse falando de gás. Agora, todas as soluções estão falando de gás dissolvido em líquido? Não necessariamente. Precipitação e sedimentação, te garanto, a grande maioria das vezes eu estou falando disso. É muito mais comum você ver esse do que esse. E partículas sobrenadantes, professor, o que significa sobrenadante? Sobrenadante significa flutuando. A maior parte das vezes as partículas vão para o fundo, galera. Então tá aqui, ó, a alternativa correta. Letra C. Vamos ver outra? Agora vocês vão ver, ó, a gente vai aplicar alguns conceitos bem importantes. Vamos lá, ó. Foram mostrados em um recipiente, foram misturados em um recipiente 875 gramas de sacarose em 350 ml de água a 70 graus. Beleza, obtendo-se uma mistura homogênea viscosa. Essa solução foi resfriada naturalmente, em condições ambientes, e foi mantida em repouso a 20 graus. Após algumas horas, foram separados cristais de sacarose formados ao longo do período de resfriamento. O que aconteceu? Galera, ele pegou essa quantidade de sacarose, dissolveu em 350 ml de água e aqueceu até 70 para dissolver totalmente. E depois deixou resfriar. O que aconteceu? Parte dessa massa voltou para o estado sólido e passou por um processo chamado cristalização. Ele me deu essa curva de solubilidade aqui que a gente já vai utilizar. Ele me deu essa, tá? Então tá aqui, ó, gramas de sacarose por 100 gramas de água, tá? E a temperatura tá aqui. Bom, e aí ele diz assim, olha, a temperatura que se iniciou a cristalização e a massa máxima de açúcar cristalizada na solução em repouso a 20 graus Celsius são corretas respectivamente. Então, primeiro, duas perguntas. Ele quer saber em qual temperatura iniciou a cristalização e qual é a massa que cristalizou. Vamos voltar aqui, então. A primeira coisa que me deu esse gráfico. O gráfico, ele me deu uma relação de gramas por 100 gramas de água. Ele disse que eu usei 350, né? Então a gente vai ter que fazer o seguinte, peraí. Qual que é a relação que ele me deu? Ele me deu 875 gramas de sacarose em 350 gramas de água. Eu acho que ele falou de ml, mas não faz diferença, galera. Quando ele te der ml, considera gramas mesmo, tá? Considera gramas, que é normalmente você faz o quê? Para água a 20 graus, 1 grama é igual a 1 ml, tá? É a densidade dele. Então você pode considerar direto. Então você tem essa relação. Beleza. Como o gráfico ele faz por 100, ele sempre faz uma análise para 100 gramas de água, tem que transformar. Vamos transformar então isso aqui? Vamos, professor. Tá aqui, ó. X. Então aqui, ó. Regra de 3 simples. Bora calcular então primeiro qual que é o valor? Então tá aqui, ó. X vai ser igual, tá? Vai ser igual, nesse caso, a multiplicando cruzado, vai ficar 875 vezes 350 dividido por 100. Então vamos lá. Já vamos simplificar o zero, para ficar mais fácil. Aqui, ó. Simplifica o zero. Então, bora para nossa conta. 875 vezes 35. Não é isso? É isso. Não é? Então vamos lá. Nesse caso, 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 e 7, 35. 37. Vai 3. 43. 3 com 5, 15. Vai 1. 3 com 7, 21 com 1, 22. Vai 2. 3 e 8, 24. Com 2, 26. Tá aqui. 5.
7 e... Opa, tá errado isso aqui. Aqui, ó. Na verdade, a gente que equivocadamente eu troquei. É isso daqui, né, gente? Ó, vezes 100, não é? Tá aqui, dividido por 350. Agora sim fica mais correto, né, professor? Então vai ficar assim, ó. Vai ficar 8750 dividido por 35. Agora vai dar. Vamos lá. Primeiro dá 2. Então aqui dá 70. Desce 175. Tá? Isso aqui, se não me engano, dá 5. Já direto, ó. 5 vezes 5, 25. 2, 5 vezes 3 dá 15 com 2, 7. Certinho. Então tá aqui. Desce 0 e mais um 0. Tá aqui. Então, na verdade, prestem atenção. Esse valor aqui, ó, equivale a 250 gramas por 100 gramas de água. Esse é o valor que nós temos para o coeficiente. Ou seja, qual que é a proporção de massa de sacarose por 100 gramas de água que a gente tem? 250. Essa é a primeira parte do exercício. Então vamos lá, ó. Então eu estou procurando por 250. Olha só o gráfico. Então tá, vou colocar aqui. Nós estamos procurando então por 250. Aonde está o 250, professor? Você faz aqui, ó. Ele falou a 70, ele estava a 70 e acha o 250. Então ele está bem aqui, ó. Ele está bem aqui. Tá? Esse ponto aqui é o ponto onde a gente tem exatamente esse cara, que ele foi feito a 70 graus, misturando 875 gramas de sacarose em justamente 350 gramas de água. É ali que é o ponto. Bom, o que ele fez? Ele falou que ele começou a resfriar e em um determinado tempo começou a haver cristalização. Quando que vai começar a cristalizar, professor? Ele vai começar a cristalizar a partir do momento em que ele atinge a curva de solubilidade. Grava isso. Ou seja, qual foi a temperatura, professor? Tá bem aqui, ó. Segue esse rumo aqui até encostar nessa curva. Ou seja, foi nesse ponto aqui que ele encontrou o processo e ele começa a cristalizar. Que ponto é esse? Bom, se você vier até aqui embaixo, você vai ver que está entre 40 e 50, bem próximo de 50. Portanto, a temperatura de início desse cara foi, então, temperatura de início de cristalização, 48 graus Celsius. Fechou. Achamos, o professor tá ali. Boa, menos mal. A segunda pergunta, então a primeira pergunta é essa. Vamos lá, ó. Até deixei aqui. Não tem problema, ele fala, né? A primeira pergunta está em relação à massa, à temperatura. Só para mostrar para vocês, tá aqui, ó, as possibilidades 20, 48, 20, 48 e 60. Então a gente já sabe que está entre essas duas. Beleza. Agora a gente volta. Porque o exercício ele quer saber, tá, a gente achou a temperatura, mas ele quer saber qual é a massa máxima cristalizada, ou seja, o quanto passou do limite. Aí a gente volta. É o seguinte, esse cara, o limite aí em 20 tá bem aqui, ó. Eu vou marcar aqui o limite, tá aqui, ó. Ó o limite. Em 20, qual que era o limite, professor? 200. Então o limite a 20 graus Celsius era 200 gramas por 100 gramas de água. Volta lá, peraí. O limite máximo era esse, 200 por esse. Tá bom. O exercício diz que eu tenho 875 em 350 de água. Isso que eu tenho. Pera aí, professor, e agora? Pera aí, qual que era o limite se eu tivesse que transformar isso aqui naquela quantidade? Você vai fazer assim, olha. Esse cara, o limite seria 200
certo? 200 em 100 gramas de água. Se eu tenho 350 gramas de água, quanto que eu preciso nesse caso aqui? Multiplica cruzado. Tá aqui, ó. Multiplicando cruzado, você vai ter isso aqui, ó. O valor. Qual que era o limite? O máximo que eu conseguia dissolver, professor? Tá aqui, ó. Ia ficar 200 vezes 350 dividido por 100. Opa! Isso significa que o máximo que eu conseguiria dissolver seria 700 gramas. Quanto que ele dissolveu? 875. Quanto tem a mais então, galera? É isso que eu quero que tu grava. Olha, o quanto que vai cristalizar, o quanto que tiver a mais desse. Então, ó, o cristalizado vai ficar 875 dividido por 700. Total de cristalizado, 175 gramas de excesso de sacarose. Nossa, professor, tudo isso aí. Então sobrou isso aqui. Isso vai ser o quanto que vai ser cristalizado. 175 gramas. Percebam, a gente fez um cálculo primeiro para transformar aquilo lá, não é? Transformar essa relação para ver quanto tinha, não é? Dentro do gráfico, que deu 250. Se você jogar 250 aqui, você acha a alternativa incorreta. Cuidado, hein? Muito cuidado, tá? Então, nesse caso, quanto teve de excesso, ou seja, quanto que cristalizou a mais? 175. Tá ali. 175, 48 graus. Bom, vamos fazer mais uma? O gráfico a seguir apresenta a solubilidade de uma substância em diversas temperaturas. Então aqui, ó, mais uma vez, me deu um gráfico. E aí ele fala o seguinte, olha, em um becker, 100 gramas de substância foram solubilidades em 250 gramas de água, até a temperatura de 105 graus Celsius. Em seguida, a solução foi resfriada em... Prestem atenção nisso aqui, ó. Em seguida, então, ó, ele foi até 105. Em seguida, a solução foi resfriada. Cuidado com esse termo aqui, ó. Por quê? Não foi resfriada até 30. Ela foi resfriada em 30. Opa, peraí, professor. Então, não acredito. Olha a pegadinha desse cara. Isso significa que a temperatura final foi de 105 menos 30, ou seja, 75 graus. E foi até aqui. Eu tenho que chegar nesse 75. A massa de substância que se deposita no fundo do becker é igual a... Então, beleza. Estou procurando, então, o que, professor? Primeira coisa, tem que achar qual que é a massa, ou a solubilidade em 75 graus. Está bem aqui, ó. Olha o 75 bem aqui. Significa que ele está nesse ponto. Essa é a solubilidade. Fechou? Essa é a solubilidade. O quanto que vai estar dissolvido ainda, professor? O que tem na solubilidade. Nesse caso, a solubilidade desse cara é a 75. Eu vou escrever bem aqui, ó. Ele é 50 gramas por 100 gramas de água. Esse é o valor que a gente tem que gravar. Tá? Esse é o valor que a gente tem que gravar. Só para a gente ver, beleza. Isso é o limite. 50 gramas em 100 gramas. O exercício, ele colocou 150 em 250. Vamos ver então o que a gente tem? Aqui, ó. Bom, seguinte. Se o valor é para 250, bora transformar isso. Eu tenho 50 gramas, tá? Em 100 gramas de água. Em 250 gramas, eu vou ter quanto? X. Ah, tá. Então vamos lá. Qual que era o limite, professor? Tá aqui, ó. X vai ser igual, né? A gente vai colocar aqui.
Isso seria o quanto eu conseguiria dissolver no máximo, tá? Então tá lá, ó, x seria então 250 vezes 50 dividido por 100. Simplificando esses zeros, 25 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 2, 10 com 2, 125. Então, quanto que eu consigo dissolver no máximo para esse valor aqui, ó? Máximo 125 gramas. Esse é o quanto eu consigo dissolver. O exercício diz que foi dissolvido. Foi dissolvido 150. Quanto que vai cristalizar, gente? Basta eu pegar esse 150 e subtrair daquele máximo. 125 total. 25 gramas. Então, achamos quem a gente precisava. Quanto que vai sobrar? Ou seja, quanto que vai cristalizar, né? Isso aqui é o quanto vai cristalizar. A pergunta não é essa? Olha lá, ó. Pergunta. A massa da substância em gramas que se deposita no fundo, ou seja, que vai se cristalizar, galera. Tá aqui, ó. 125, 100, 50, 25 e 0. Achamos nossa alternativa correta. Certo? Tá aqui, 25. Bora para mais uma? Para a gente encerrar. Olha só. Solução é o nome dado a dispersões cujo tamanho da partícula dispersante é menor do que 1 nanômetro. Isso aqui é 1 nanômetro. A solução caracterizada por formar uma substância homogênea, a olho nu e ao microscópio, de duas ou mais substâncias moleculares ou iônicas, pode ser impossível separar por disperso, ou melhor, o disperso do dispersante por processos físicos convencionais. Ok? Bom, marca alternativa que classifica corretamente as soluções baseado no seu coeficiente de solubilidade. Parou, a gente falou de algumas classificações, mas aqui ele está falando de classificação no coeficiente de solubilidade. Vamos lá, sólida, líquida e gasosa? Existe soluções sólidas, líquidas e gasosas? Existe, mas isso é em relação à solubilidade? Não. Saturada, insaturada e supersaturada? Opa, achamos. Vamos ver só as outras possibilidades? Padrão e não padronizada. Existe, professor? Existe, mas não tem nada a ver com o coeficiente de solubilidade. Inicial e terminal, mesma coisa, também tem. Superficial, profunda e interna, também tem, mas nada a ver com o coeficiente de solubilidade. Qual é a alternativa correta, professor? Aqui, saturada, insaturada e supersaturada. Galera, é isso. Faça os exercícios, faça as atividades, faça as anotações, estude e, claro, pode contar com a gente. Grande abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.